Bom dia, senhoras e senhores deputados. Bom dia, senhor Presidente da Estrutura de Missão para a Instalação do Sistema de Gestão Integrada dos Fogos Rurais, engenheiro Tiago Oliveira. Seja bem-vindo aqui à Comissão de Agricultura e Mar. Queria, antes de iniciarmos esta audição, informar dos tempos e dos procedimentos a observar durante a audição. Quem requeriu a audição foi o Partido Socialista, tendo em conta propostas do Partido Comunista Português e, naturalmente, o Partido Socialista, como grupo parlamentar que requeriu a audição, tem 2 minutos para fazer a apresentação. Fins estes 2 minutos, o Sr. Engenheiro Tiago Oliveira, Presidente da Estrutura de Missão, tem 10 minutos para responder. Depois inicia-se o debate, com 5 minutos para cada grupo parlamentar, e no final o engenheiro Tiago Oliveira tem outros 10 a 15 minutos para responder. Depois dadas estas explicações, tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, João Castro, para apresentar o requerimento. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Gostaria de cumprimentar o Sr. Engenheiro Tiago Oliveira, Presidente da Estrutura de Missão para a Instalação do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, e o requerimento do Partido Socialista surge na sequência da aprovação do projeto de lei do PCP, 2 do PCP e 1 do PSD, que baixam à Comissão de Agricultura e Mar para abordagem na especialidade. Considerando a importância e o relevo da temática da floresta, não só pelos acontecimentos recentes, mas também pela relevância da sua gestão, do seu ordenamento e da sua dinâmica naquilo que é hoje o interior e o desenvolvimento rural e a realidade geográfica do país, entendeu o Partido Socialista que seria da maior pertinência que, na persecução de alguma estabilidade legislativa e na persecução de alguma coerência na produção legislativa, inclusive também sobre estes temas, sobre estas temáticas, que seria de relevo a opinião de especialistas, a opinião de entidades que estão no terreno, que estão a gerir a questão e a gerir o problema, no sentido de podermos, de alguma forma, afinar ou consertar aquilo que pode ser o contributo e aquilo que pode ser a intervenção da Assembleia da República na conjugação das diferentes variáveis em presença. E, portanto, o nosso requerimento tem, no fundo, este sentido base de auscultação da sensibilidade, face a um pacote legislativo até extenso que foi aprovado e que se encontra em implementação, no sentido de assegurar que há uma construção legislativa de coerência e ajustada àquilo que é a realidade e àquilo que são as necessidades neste tipo de tema. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder o Sr. Engenheiro Tiago Oliveira, Presidente da Unidade de Missão. Faz favor. Não há grande... Obrigado. Boa tarde. Não há grande questão colocada, mas é só a oportunidade de agradecer o convite e estar disponível para comentar o vosso também esforço no sentido de aportar soluções para este problema tão complexo. Eu penso que tenho que poder dizer aqui algumas palavras relativamente ao tema do Observatório. Penso que é este o momento, não sei, Sr. Presidente, se é. Faz favor. É. Só aqui uma pequena introdução. Estamos há 7 meses a trabalhar nestas funções de criar a agência. A agência está constituída através do Decreto-Lei 10/2018 e estamos em comissão instaladora, portanto há uma comissão instaladora que está à procura de instalações, tem os estatutos para aprovação, portanto já está bastante avançado.
estamos também a recrutar já pessoas, peritos, para fazer o trabalho. O objetivo da agência, de uma forma muito sumária, como se calhar certamente recordarão, relativamente ao tema da CTI 1 e da CTI 2, era criar um edifício, uma organização dentro da administração do Estado que coordenasse estrategicamente o pilar da prevenção, da pré-supressão e do combate. Não só na coordenação estratégica, mas também na supervisão, na gestão dos orçamentos, numa série de outras coisas, e também dar apoio e parecer ao poder político, ao Governo, na integração das políticas públicas de natureza, ordenamento, território, floresta, agricultura, proteção civil. Portanto, esta é a missão de fundo da agência. E julgo que ela procura muito fazer aquilo que está na CTI, das recomendações da CTI, com exceção de não ter um conselho científico ou não ter um conselho de stakeholders, porque decidiu que podia ser tudo incluído no conselho consultivo. Quando vimos esta oportunidade do observatório, entendeu-se que faria sentido, e bem, participar nesta discussão, uma vez que a proposta do observatório compagina um bocadinho com aquilo que é a missão da agência. O observatório em si, nós entendemos que é um belíssimo contributo para o debate do tema da governação do risco, não para a gestão operacional do risco, para a governação do risco. Isto é, a forma como a sociedade partilha, debate e discute o tema dos incêndios da floresta e como é que produzem os procedimentos, a legislação, os orçamentos, é um tema que tem que ser, de facto, dada a dimensão, a ambiguidade e a complexidade que ele tem, está também muito nas vossas mãos dar contributos para essa mesma governação do risco. Eu não estou a falar da gestão operacional do risco, é quem é que limpa o quê, quem é que faz o quê, como é que é combatido o incêndio, não é isso. É mais na questão da governação do próprio tema. Dito isto, a agência inscreveu dentro das suas obrigações apresentar um relatório anual ao Governo e ao Parlamento. Portanto, a agência tem como missão fazer aquelas questões da coordenação política das políticas, dos parceiros das políticas públicas que afetam a forma como a vegetação acumula e afetam a forma como as pessoas se comportam no mau uso do fogo. Portanto, isso é um objetivo da agência. O outro é fazer uma coordenação estratégica de todo o dispositivo. Portanto, tem uma dimensão de governação do risco e tem uma dimensão de gestão operacional, mas tem como missão, anualmente, apresentar o relatório das suas atividades ao Governo e ao Parlamento. E isso ficou assim consagrado. De onde este observatório, na forma e na missão que tem, na nossa perspectiva, e vamos entregar depois por escrito aquilo que a gente entende, é que a missão, as atribuições que vocês aqui definem, devem, na nossa perspectiva, ter um apoio para que vocês consigam fazer o vosso trabalho ainda melhor. Isto é, o tema dos incêndios está povoado de mitos, interesses e outras questões que baralham muito o debate, retiram a racionalidade, a consistência das políticas que a governação deste problema carece. E, portanto, a nossa preocupação aqui é, de facto, o Parlamento, a Assembleia, os deputados devem ter, para além do relatório anual, para além do relatório que a agência produz, que vai versar o tema da coordenação das políticas e da coordenação operacional, os parlamentares devem se munir, porque o tema não vai ficar resolvido este ano, como saberão certamente, não é? O problema vai estar durante muitos anos envolvido com a sociedade portuguesa face ao despovoamento, à perda de competitividade dos produtos florestais, à questão do ordenamento do território. Este tema vai ficar para durar. E vocês, permitam-me esta expressão, do qual o poder depende, têm que estar mais bem informados, têm que estar mais bem municiados para ter uma discussão mais sã e de melhor qualidade. O debate sobre os incêndios tem que garantir que é sereno, consistente, suportado em evidências científicas e em técnicas adequadas. Onde vocês consigam expurgar as vossas ideologias é sempre muito difícil porque isto é um parlamento político, mas onde vocês consigam tirar algumas ideias pré-concebidas e ter na ciência a referência parece-me ser relevante, de onde nós vemos como uma grande oportunidade que este observatório possa
existir. No entanto, eu acho que ele deve ter uma missão um bocadinho diferente. E nós propomos que as atribuições sejam, a missão seja diferente. Prestar apoio científico às comissões especializadas do Parlamento que detenham competências em matéria de gestão integrada de incêndios rurais, proteção civil, ordenamento do território, agricultura e desenvolvimento rural, florestas e conservação da natureza. Isto é, o Observatório vai ser também para a agência, enquanto a entidade da administração pública, uma base de escrutínio, mas também um parceiro a melhorar a qualidade do debate e a levar o problema para diante. As atribuições, nós mudamos e propomos que elas sejam diferentes e mais úteis, julgo eu, para o vosso trabalho. Participar ativamente no esclarecimento do público não especializado e do decisor político, sob medidas técnicas em discussão no âmbito da prevenção e combate aos incêndios rurais. Para mim, enquanto técnico, não faz sentido que o Parlamento se envolva na definição de critérios técnicos. Isso é coisa do técnico. Acho que o Parlamento se deve envolver nos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e na justeza e na equidade das propostas. Portanto, acho que vocês podem ouvir este observatório, usar o observatório para ouvir melhor e para prestarem esclarecimentos de natureza técnica e científica. A segunda preocupação é que este observatório imita pareceres na revisão do Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais. É mais um contributo para que o Parlamento também participe na construção de um plano que é construído em colaboração com os stakeholders. Esta comissão, ou este observatório, na nossa perspectiva, deve-se apenas pronunciar sobre o relatório anual das atividades do Sistema de Gestão Integrada dos Fogos, ou seja, pronunciar sobre o relatório que a agência coloca à consideração do Parlamento. E, por fim, contribuir, através da audição, eventuais recomendações e pareceres sobre iniciativas legislativas admitidas que possam, direto ou indiretamente, contribuir para a redução do perigo, quer das ignições, quer da acumulação de combustíveis. Ou seja, permitam-me, que eu estudei bastante o tema da governação do risco de incêndio, na minha tese de doutoramento, li os 112 diplomas que foram produzidos entre 1910 e 2013, li tudo, que versa o tema dos incêndios, e fiz uma análise de conteúdos a toda a produção legislativa que o Parlamento foi vivendo. E é muito interessante ver como é que as ideias que aqui existem vão produzir legislação, muitas vezes que têm efeitos contrários às vossas próprias vontades. Portanto, toda a produção legislativa, eu posso passar a tese, certamente ela é pública, mas ajuda a perceber como é que o vosso enquadramento e vivências locais, certamente, influenciam a percepção, a decisão e como é que essa decisão depois é formulada. Isto é, a percepção que vocês têm do risco não é a mesma coisa do que o risco propriamente dito. São duas diferenças. Uma coisa é aquilo que é a percepção, outra coisa é aqui a realidade. E julgo que o debate político onde vocês trabalham, que é o vosso universo, deve estar muito enriquecido sob contributos científicos sólidos. E não tem sido essa a prática dos últimos 40, diria 60 anos. De onde este observatório faz sentido para vos ajudar a vocês na produção de legislação. Não faz sentido para entrarem na dimensão técnica, porque isso é um trabalho de técnicos. Eu acho que esta separação é importante. Os técnicos devem assegurar que os sistemas têm procedimentos, têm regras, têm competência técnica para fazer aquilo que tem que ser feito, a gerir o risco. Vocês, permitam-me, esta minha intermissão no vosso domínio, devem participar de uma forma muito viva, com base em evidências, e exigir que haja evidências científicas para que a vossa governação do risco seja povoada e enriquecida pelo debate científico e clarificadas as dúvidas e prosseguir para diante. Penso que este é o propósito do vosso observatório, mas acho que é importante clarificar bem a separação destas responsabilidades, para não estarmos todos a fazer a mesma coisa e a ter a sobreposição de competências positivas. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem de novo a palavra o Sr. Deputado Santinho Pacheco. Faz favor, Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também cumprimentar o engenheiro Tiago Oliveira e, de alguma forma, atendendo às suas últimas palavras, dizer que só por isso já valeu a pena
o Partido Socialista ter solicitado a audição de Vossa Excelência nesta comissão. Como sabe, o PCP apresentou e a Assembleia aprovou na Generalidade um projeto de lei 776/13 sobre o regime excepcional das redes secundárias de gestão de combustíveis, que vai no sentido de prever a indemnização aos proprietários afetados. Isto é, os donos dos terrenos e das matas, da floresta de qualquer tipo, são como que dispensados de cuidar das suas propriedades, transferindo-se essa incumbência para o Estado e obriga ainda por cima a administração a indemnizar os proprietários absentistas. Todos sabemos que a prevenção é o elemento central de uma defesa eficaz da floresta contra incêndios. Todos sabemos que cerca de 1/3 dos terrenos rurais estão ao abandono e que não têm dono conhecido, pondo em perigo os próprios terrenos e os terrenos vizinhos, mesmo que cultivados, tratados e limpos. Como avalia esta proposta do PCP? É financeiramente viável e sustentável a prazo? É justo que assim seja? Qual a reação lógica dos proprietários rurais que cumprem integralmente com os seus deveres? Também o projeto de lei 812/13, da iniciativa também do Partido Comunista, com a mesma votação da proposta anterior, isto é, aprovado por maioria, estabelece o princípio da indemnização pela concretização das servidões administrativas para a criação de faixas de gestão de combustíveis e determina a responsabilidade pela sua execução. O projeto de lei assenta no pressuposto genérico de que a concretização das faixas de gestão de combustível impõe custos na exploração que a põem em causa, comprometem a manutenção de atividades florestais e originam perdas de rendimento associadas, as quais na atual legislação não são compensadas e assim pretende-se rever os critérios a aplicar na criação de faixas secundárias de gestão de combustíveis, isto apesar do projeto de lei não prever quaisquer critérios indemnizatórios. Como sabe, a atual legislação já estipula que as faixas secundárias previstas nos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, sob proposta das câmaras municipais, podem ser declaradas de utilidade pública nos termos do Código das Expropriações e sujeitos ao pagamento de indemnizações. No entanto, que o Decreto-Lei nº 10/2018 veio clarificar esses critérios e concorda ou não com eles. O regime excepcional do artigo 153 da Lei do Orçamento de Estado reforça a compatibilização do combate aos incêndios e a defesa das aldeias e aglomerados urbanos com a manutenção da atividade agrícola e florestal nessas faixas de gestão de combustíveis. É ou não verdade que o objetivo nunca foi impor perdas de rendimento ou abandono de parcelas florestais, antes contribuir para uma floresta ordenada e segura? Não concorda que a gestão ativa da floresta vai muito para além do seu sistema de defesa? Pode ou não a prevenção dos incêndios florestais ser compatível com o uso florestal, tal como a silvopastorícia, ovelhas e cabras por esses montes fora era o que se pretendia, a resina, a caça, os cogumelos selvagens, a apicultura, contribuir para um mosaico de funções nos espaços rurais e florestais? Quanto ao projeto de lei 820/13 do PSD, que cria o Observatório Técnico Independente para análise, acompanhamento e avaliação dos incêndios florestais e rurais que ocorram num território nacional, isto não lhe faz lembrar nada? O que se propõe de interesse já está assegurado pela AGIF e assenta no Sistema Integrado de Fogos Rurais, no Sistema de Gestão Integrada desses mesmos fogos. Quanto às novidades nas suas atribuições, como, por exemplo, analisar e avaliar a atuação das entidades de proteção civil. Reparem bem, analisar e avaliar a atuação das entidades de proteção civil e do dispositivo de combate a incêndios, como as forças de segurança e os órgãos de polícia, o PSD vê bem o que está a propor? Não compreende que isto subverte a ideia de hierarquia e disciplina própria das forças de segurança e da polícia, que não podem ficar sujeitas ao escrutínio de peritos externos? E as Forças Armadas também entram nesta avaliação? Ficam de fora? Isso ficam de fora com que critério? Leram o Decreto-Lei nº 12/2018, de 16/2/2018? Para que serve a AGIF? Cópias desfocadas para quê? O original não é sempre melhor? Diz o PSD, é criado um observatório independente cuja missão consiste em proceder a uma avaliação independente em relação aos incêndios florestais que ocorram no território nacional. Eu sublinho, no território nacional. Então onde é que havia de ser? Em Marte ou na Espanha?
A Agência para a Gestão Integrada dos Fogos Rurais compete a análise integrada ao planeamento, à avaliação, à coordenação estratégica dos fogos rurais, incluindo a intervenção qualificada em eventos de elevado risco. Não está aqui tudo coberto? A quem aproveita duplas competências e a confusão que isto origina? Relatório anual ou relatórios semestrais, quais são os mais úteis e eficazes e perturbam menos a ação no terreno? Relatórios em junho não são perturbadores potenciais do efetivo de combate e da cadeia de comando? O PSD, com este projeto de lei, quis mostrar serviço, o que de certa maneira se realça, e quis mostrar também originalidade. No meu entender, acho que não consegue nem uma coisa nem outra. Chegou tarde, já com a missa dita, como se diz lá na minha terra. Acontece. Mas há uma coisa que não conseguem, é desqualificar a agência. Boas sugestões a que o Sr. Engenheiro Tiago Oliveira aqui nos trouxe para dar utilidade teórica ao Observatório. Eu acho que o PSD devia agarrar nessas sugestões e transformar um pouco o seu diploma, uma missão de consultadoria sobre estas temáticas às comissões parlamentares e ao Parlamento, por forma a integrar e qualificar o trabalho político. Era uma saída útil e importante a partir da intervenção do Sr. Engenheiro. E era este o meu conselho ao grupo parlamentar do PSD, mas quem sou eu para dar conselhos a um grupo tão significativo e importante? Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Maurício Marques, do PSD. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou fazer nenhuma observação àquilo que foi aqui proferido pelo meu amigo Santinho Pacheco, porquanto a intervenção foi escrita antes da intervenção inicial do Sr. Engenheiro Tiago Oliveira. Porque se tivesse sido posteriormente, teria ouvido que o Sr. Engenheiro Tiago Silveira disse na sua intervenção inicial que a criação do Observatório era uma belíssima ideia. Eu estou a citar. Mas, Sr. Engenheiro, agradeço-lhe o facto de ter vindo aqui. Agradeço-lhe imenso ter vindo aqui, até porque na sua intervenção inicial deu conta da bondade e do interesse da proposta apresentada pelo PSD. Contudo, obviamente, como qualquer proposta de lei, poderá eventualmente ser melhorada. E, portanto, foi por isso que entendemos favoravelmente votar o requerimento do Partido Socialista, porque entendemos que a proposta, mesmo sendo nossa, pode eventualmente ser melhorada com os contributos de todo. Verificamos aqui que o Partido Socialista rejeita a proposta no seu todo e não apresentou qualquer motivo para o seu melhoramento. Estamos a isso habituados, até porque na reforma da floresta que teve lugar no ano passado, foi rejeitado liminarmente, sem qualquer contributo, uma proposta de lei nossa, criação do Sistema Nacional de Informação Cadastral, criava o SNIC, depois de ouvir muitas entidades e muitas delas reconhecerem também o interesse da proposta. Mas, Sr. Engenheiro, eu vou aproveitar-me da sua experiência para lhe colocar algumas questões. E o senhor disse, e eu colaboro consigo, de que muitas das vezes a legislação que aqui produzida tem efeitos contrários aos interesses subjacentes a elas. Ou seja, muitas das vezes as propostas e as leis que aqui produzimos acabam por não, na prática, contribuir para qualquer melhoramento em causa. E por isso, nós entendemos que deveria ser criado um observatório técnico independente, até porque a legislação que é produzida, muitas das vezes, é produzida a quente. Eu tive a oportunidade de dizer aqui, na reforma da floresta que aqui teve lugar, de que ela foi ditada pelas circunstâncias anómalas que ocorreram em 2016. Nós, em 2016, tivemos um ano extremamente severo em matéria de incêndios e, por isso, corremos a produzir legislação sobre matéria florestal e que dizia eu a quente. E dizia a quente porque nós, o PSD, muitas vezes dizia que a legislação existia,
tinha que ser cumprida, porquanto não estávamos a cumprir a legislação existente, nomeadamente o 124, que já existia de 2016. De todo modo, a reforma da floresta veio a alterar significativamente aquilo que havia, e digo eu, a quente, ditada pelas circunstâncias que ocorreram em 2016. Mas depois disso, e depois de se dizer que era uma reforma para um século, viemos novamente com a Lei 114 de 2017, ou seja, a Lei do Orçamento, a alterar a legislação que tínhamos produzido nesta Casa há alguns meses atrás. Isto também ditada por quê? Pelos incêndios que ocorreram em 2017, trágicos como foram e que todos sabemos, e não vale a pena aqui estarmos a insistir. Mas depois, já em 14 de fevereiro, com a Lei número 10 de 2018, nós voltámos a introduzir alterações da matéria que tínhamos produzido, quer em sede de orçamento, quer em sede de reforma da floresta. E por isso, Sr. Senhor, eu pergunto-lhe, e o senhor já fez aqui uma resunha, o senhor na intervenção inicial já respondeu àquilo que eu queria saber. O senhor já disse que ao longo de mais de 40 anos, a legislação que foi produzida foi, digamos assim, ditada pelas circunstâncias do momento. Foram, muitas das vezes, por causa dos incêndios, por causa disto, por causa daquilo, fomos produzindo legislação. E agora temos aqui a legislação que o PSD vem, desde há muito tempo, dizer que ela vai ter efeitos contrários àquilo que foi o interesse. E por isso, faço aqui um parênteses, fugindo um pouco da discussão que está aqui a ter lugar, de que é o observatório proposto pelo PSD, independente, e também a legislação, os projetos de lei aqui propostos pelo Partido Comunista, que eu não vou entrar porquanto não está cá o deputado do Partido Comunista e, portanto, não vou entrar nisso, mas vou entrar depois no Observatório. Mas relativamente ainda à lei que foi produzida em 14 de 2 de 2018, que teve, a nosso ver, origem ou como promotor essencial o Ministério da Administração Interna e não o da Agricultura e não o da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, eu queria lhe perguntar se efetivamente o senhor engenheiro também foi ouvido na produção dessa legislação, porque quanto o senhor engenheiro já tinha sido nomeado, tem 7 meses, a lei foi produzida em 14, queria perguntar se foi ouvido e aproveitar também a sua presença aqui para lhe dizer se esta própria legislação, nomeadamente o Decreto-Lei número 10 de 2018, se não tem um efeito contrário àquilo que é a ideia que estava subjacente a ela. Ou seja, o que eu lhe quero perguntar claramente é se as faixas de proteção que andamos a fazer, os cortes quase rasos que andamos a fazer, se não vão produzir matéria combustível, ou seja, combustível para arder, quando as condições climatéricas e outras estiverem, se não vai produzir mais combustível do que aquele que existia antes desta legislação. Depois, dizer-lhe o seguinte, a existência da sua estrutura de missão já foi objeto de uma comissão técnica independente que o PSD aqui propôs nesta Casa e que foi aprovada. Quero eu dizer que se não tivesse sido o relatório da Comissão Técnica Independente, também uma comissão criada ao abrigo de uma proposta do PSD, provavelmente a sua estrutura de missão não existiria. E agora, por isso, eu lhe pergunto também, e obviamente, contrariamente àquilo que o PS aqui manifestou, de que parece que tem qualquer coisa contra os independentes ou as comissões independentes, mas não é a nossa intenção, quando propusemos a criação do Observatório Independente, não foi para fazer escrutínio a quem quer que seja, foi justamente para proteger os decisores e quem efetivamente tem a obrigação de produzir matéria científica e técnica que produzam os efeitos que efetivamente a classe política assim quer,
E que não esteja à força dos interesses partidários, nem ditadas por... Eu termino já, Sr. Presidente. Nem ditada pelas condições climatéricas ou circunstanciais do momento, eu queria, e termino, é se o Sr. Engenheiro vê ou não vê, já me disse, mas vê ou não vê com bons olhos e se acredita na bondade da criação deste Observatório Técnico, justamente para acompanhar e avaliar os incêndios florestais e as políticas que, obviamente, têm que estar e que têm que ser perseguidas no sentido de as evitar e de melhorar a nossa prestação, quer a nível florestal, quer a nível depois também do combate aos incêndios. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores e senhores deputados e o Sr. Engenheiro Tiago de Oliveira, cuja intervenção inicial agradeço pelas reflexões pertinentes que trouxe e que com certeza serão matéria de reflexão para o futuro e que devem ser ponderadas, como é evidente. Devo dizer que também partilho da preocupação de fundar a legislação ou de fazer assentar a legislação em informação científica, tanto quanto possível, não esquecendo que estamos na Assembleia da República e é o lugar onde se enfrentam os interesses por natureza e que esses interesses que depois configuram propostas políticas, interesses legítimos naturalmente, que depois configuram propostas políticas diferenciadas, mas que devem partir obviamente de boa informação científica e validada por quem sabe. Agradeço a intervenção e tinha só 2 ou 3 questões que gostaria de abordar. A primeira, portanto, o Sr. Engenheiro está a montar, passa a expressão, uma agência num quadro muito concreto e sabe-se que tem havido, foi público, alguma turbulência na estrutura da Proteção Civil. Eu gostava de saber, Sr. Engenheiro, se a turbulência que tem havido, turbulência no sentido de alguma instabilidade nos quadros, mudanças na estrutura da Proteção Civil, em que medida e em que medida isso dificultou o seu trabalho ou em que medida é que isso contribuiu, enfim, de alguma forma para a edificação da agência em que o Sr. Engenheiro está empenhado. E de uma forma mais geral também gostaria de saber que outras dificuldades enfrentou, porque naturalmente enfrentou algumas dificuldades e não falou delas. Falou apenas daquilo que era perfeitamente claro. Eu gostaria de saber que dificuldades é que tem enfrentado no processo em que está empenhado, porque eu penso que isso tem essa informação tem relevância política. Um outro aspecto que certamente nos preocupa a todos, políticos, ou menos, com mais responsabilidades políticas ou com menos responsabilidades políticas, é o ano que temos pela frente. E, portanto, gostaria de saber em que medida o trabalho que está a desenvolver, que é um trabalho a prazo e, portanto, que tem um princípio e tem um fim marcado, em que medida é que esse trabalho já vai marcar a intervenção este verão, porque é isso que preocupa as pessoas hoje em dia. Portanto, é saber como é que vai ser. Felizmente, até ver, o tempo tem ajudado, nada nos diz, nem ninguém nos pode dizer que o tempo de um momento para o outro não mude, e, portanto, o ano tem sido propício ao desenvolvimento bastante da vegetação. E gostaria de saber se o seu trabalho e das pessoas com quem se rodeou, em que medida é que isso já pode contribuir, o que é que vai ser diferente em resultado do seu trabalho. Já agora, sendo mais concreto e tocando num ponto que já foi levantado pelo deputado Santinho Pacheco, enfim, sem entrar minuciosamente nas questões que são levantadas na legislação que é proposta, uma das críticas que se faz aos prazos, e que eu ouço, o Sr. Engenheiro é um técnico, já agora gostaria de saber se esta informação que empiricamente nos chega todos os dias, é se a limpeza com prazo curto que foi feita este ano, depois não deixa margem para a vegetação voltar a nascer. Porque o que eu ouço todos os dias dizer às pessoas que andam no terreno é que limparam, choveu, veio sol e está tudo na mesma. E, portanto, o que é que adiantou ter prazos tão curtos
enfim, isto é a voz do povo a dizer. Eu gostaria de saber qual era a voz de um técnico sobre este aspecto muito concreto. Depois, para terminar, até para que esta sessão seja ainda mais proveitosa, eu desafiava o Sr. Engenheiro a dizer alguns dos mitos que, na sua opinião, povoam a elaboração, frequentemente povoam a elaboração da legislação, porque já agora aproveitamos para começar a desconstruir, enfim, sem ser exaustivo, o tempo não dará para muito, mas seria boa ocasião para começarmos a desconstruir alguns desses mitos e não ficarmos por uma referência en passant, porque essa é uma questão fundamental para todos os que aqui estão. Penso que todos estamos preocupados com esses mitos e todos estamos interessados, enfim, cada qual depois interpretará à sua maneira, segundo a sua mundivisão e segundo a sua perspectiva que tem para o desenvolvimento do país, mas eu convidava-o a dizer alguns desses mitos para que nós pudéssemos evitá-los ou desconstruí-los. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tendo de novo a palavra o Sr. Presidente, Sr. Engenheiro Tiago Oliveira, faz favor. Obrigado. Obrigado pelos vossos comentários e perguntas e também provocações mais de natureza política, que eu me abstenho delas, porque a minha função é essencialmente técnica e de gestão. Eu acho que era importante, para tentar responder isto tudo em 10 minutos, 10 minutos mesmo, eu acho que eu estou aqui na qualidade de Presidente da Estrutura de Missão para participar no debate sobre estes 3 diplomas. Okay? Podemos, e estou sempre disponível para vir aqui e falarmos horas sem fim e logicamente de uma forma sistémica sobre o problema dos incêndios e como é que a gente consegue sair desta situação em que o país se envolveu. Mas acho que é importante que vocês percebam 2 coisas, e a preocupação que nós temos aqui enquanto estrutura de missão, em que estamos a representar uma função, ou seja, não é a nossa estrutura de missão, não é a minha estrutura de missão. Eu estou aqui ao serviço do país, a dar aquilo que eu sei, aquilo que eu estudei para funcionar, para as coisas funcionem melhor. Por acaso sou eu que estou aqui, vou tentar fazer o meu melhor. Mas acho que o sistema que gera a prevenção e o combate não é um sistema de base técnica, é um sistema que é uma síntese de arranjos e de enquadramentos políticos. E nós temos que conseguir mudar isto. Gerir o risco, dizer onde é que tem que ser limpo o mato, onde é que tem de entrar o avião, onde é que tem de ser feita a sensibilização, isso é coisa de técnico. A forma como a legislação é feita, os orçamentos, as questões das prioridades, os direitos e os deveres, isso é a percepção do vosso produto de reflexão científica e técnica, como é que vocês o percebem, e a construção do processo legislativo, isso é a governança do risco. São 2 coisas distintas, de onde a agência que nós estamos a criar é um edifício técnico, puro e duro, e vai produzir recomendações e deve ser escrutinada ao máximo, porque é um trabalho técnico. Daí eu estar em concordância com a existência do observatório, se e só se, é uma boa ideia, se as suas atribuições forem no sentido de vos ajudar a vocês a produzir melhor legislação, ou permitirem que a agência tenha acesso ao mundo da ciência, mas isso ela já tem, porque já está envolvida em várias áreas. De onde a minha preocupação aqui era, de facto, é uma boa ideia, mas com o âmbito reduzido e com a missão ajustada e equilibrada com aquilo que já é a agência. Porque se vocês tiram força à agência na sua criação, não faz sentido. A necessidade de haver a coordenação estratégica do edifício, se vocês metem uma dimensão política nela, vocês estão a perder, têm que estar separadas. Uma coisa é a gestão do risco, que é uma tarefa técnica, escrutinada, observada, em que os procedimentos têm que estar escritos, coisa que não estão escritos. Não há um procedimento como apagar um incêndio. Isto tem, em qualquer sítio do mundo isto está escrito. As 55 funções que são feitas pelo um combatente ou uma pessoa que faz a prevenção de incêndios têm que estar escritas para que essa avaliação possa ser feita sob critérios objetivos e vocês possam perorar e fazer avaliações de natureza política. Mas deixem a técnica para os técnicos. Separem. Tornem isto mais fácil. Não baralhem. Era essa a preocupação e as minhas preocupações no observatório sobre isso. Sobre as propostas de lei que estão aqui relativamente às faixas, mais uma vez,
a dimensão é técnica. Eu tenho um artigo publicado de simulação e há outros artigos mais que demonstram que as faixas têm muito pouca influência na propagação do evento do fogo. Ok? Elas tranquilizam a população, elas alteram a percepção local do risco, mas elas não vão alterar o comportamento do incêndio. As projeções vão passar, as folhas vão cair em cima das casas e dos quintais, de onde aqueles 5, 10, 20, 30 metros são úteis. Os outros 100 já são questionáveis. As faixas em si também são questionáveis na sua utilidade técnica, de onde as alterações que aqui estão sobre a natureza dos direitos e das liberdades, das funções do edifício, eu acho que fazem sentido serem discutidas, mas não as mudem já, porque eu entendo que as faixas em si, os seus critérios de definição, devem ser do foro técnico. Deve-se dizer, deve haver infraestruturas que permitam salvaguarda das casas, das estradas, das edificações. Se eu os fizer um boneco, vocês percebem rapidamente o que eu estou a dizer. Isto é uma estrada, o fundo da estrada está aqui. Um incêndio, ao descer esta estrada, imaginem um comboio, ok? A propagação do calor só se dá por radiação, não se dá por contacto, nem se dá por convecção. Se o incêndio, aqui está um comboio, o fogo vem nesta direção, a propagação do calor faz por radiação, convecção e condução, porque a chama que aqui está, ao subir, vai tocar ali, mas a chama que aqui está, não, o fogo vem na descendente. Naquela fotografia Céu de Pedrógão, o que vocês têm é uma estrada em aterro. Se vocês repararem, as folhas das agulhas das árvores estão lá todas. Naquela fotografia que aparece sempre. O fogo terá vindo assim ou terá vindo assim. A propagação deu-se pelos matos, as árvores estão cá todas e a temperatura destes matos foi suficiente para queimar e destruir o alumínio. Não foram as árvores. É um mito. É mais um mito. Não é necessário cortar o arvoredo. O que é importante é cortar os matos pesados. As espécies linhosas, arbustivas, as herbáceas, necessitam de ser campinadas. A lei proposta dizia 15 de março, verdade. Mas imaginem que a primavera vem seca. Se calhar tinha sido uma boa solução. Ou seja, foi preventivo. Retirou-se os matos mais pesados nos sítios mais corretos. O fogo, quando chegar agora, vem sobre um combustível fino que qualquer mangueira, ou balde, ou areia apaga. Mas se eu lá tivesse um arbusto, eu não ia apagá-lo. Portanto, esta discussão é técnica, não é política. Vocês, naturalmente, peroram sobre tudo e bem. Escrutiram tudo e bem. Mas deixem o que é o técnico para o técnico. As faixas, quanto a mim, devia ser o seguinte. Deve ser uma prescrição, tem que haver um dispositivo que proteja as casas. Se é 20, se é 30, se é 50, se é 100 metros, é um trabalho de engenharia. Vai lá um técnico credenciado para a função e diz aqui é 5 metros. Noutros sítios é 100. Não deve ser uma coisa regulada e administrativamente ditada. Isso não faz sentido, na minha leitura. Mas eu só estou aqui a fazer uma função, naturalmente que a minha informação e o meu processo de construção da solução política é convosco. Agora, o que eu acho que faz falta no edifício, aqui, é de facto uma reflexão na forma como é construída a legislação. Ou seja, o observatório é muito útil. Nos Estados Unidos há um observatório que vão lá os cientistas todos discutir e participar no Senado e no Congresso, mas o Parlamento deles, no Congresso e por aí fora, faz perguntas aos técnicos e os técnicos respondem. E as pessoas vão para casa e produzem. O observatório não é um instrumento para desresponsabilizar os políticos, nem é um instrumento para alterar a forma como o sistema é governado. Nós saímos de uma situação em que a floresta e o território e a proteção civil estavam habituados a ter uma cultura de comando e controle, hierárquica. Com o advento da democracia e com a questão dos municípios, o processo da governação do risco deixou de ser top-down. É um processo partilhado, policêntrico, em que os municípios têm um papel enorme, já desde 80. A lei, o 55/81, já passa essa função para os municípios. Eles não tinham as ferramentas, têm técnicos. Eles não tinham dinheiro, já têm dinheiro. Eles têm que fazer a parte deles, porque o modelo já não é top-down, é bottom-up. E isto muda o cenário, muda também o cenário da vossa contribuição enquanto políticos para que o edifício legislativo seja ele mais consistente e coeso. Daí terem que ter uma boa Câmara de Ciência para fazerem perguntas e ouvirem quais são os mitos. Falem com a ciência, isso está mais do que investigado. Cá em Espanha. Falem quais são as soluções técnicas. Falem com os técnicos, ponham a agência em xeque e exijam da agência o que ela tem que dar.
mas separem as águas, não baralhem tudo, porque o problema já é de si complexo, e se vocês baralham mais, tornam a questão cada vez mais difícil. Sobre as questões mais operativas e dos contributos, a minha preocupação é, de facto, as alterações que estão a ser propostas pelo Observatório. Eu acho que é uma boa ferramenta, se forem o seu âmbito reduzido, e nós vamos deixá-lo escrito porque é que achamos, de forma a ser compaginado com a missão. Sobre as outras questões que o Carlos Matias e o deputado Maurício Marques colocam, eu acho que podemos falar sobre isso noutros fóruns, noutro espaço, para mantermos aqui o âmbito de discussão para o qual eu fui chamado, permitam-me esta nossa vontade, mas queria dizer que o processo que a gente tem em curso é um processo de transformação, não é uma revolução, é uma transformação, porque a evolução de mais meios para o combate já se viu que não dá, mais recursos para os bombeiros também já se viu que não é por aí que lá vamos. Portanto, não é uma solução incremental de pegar no dispositivo e dar-lhe mais capacidade. Não é uma solução de alterar os atores. Isso era só uma evolução. Tem que ser uma transformação. Aquilo que a gente tem que reconhecer é que o contexto da flecha se alterou, de facto, e temos que ajustar os nossos instrumentos de governação e de gestão de risco, os políticos, os orçamentos, as instituições, para se ajustarem à ameaça que está aqui em causa. Porque aquilo que a gente produziu até agora não é suficiente. De onde o que a gente está a propor é uma transformação. Há ANPC, há turbulência. Vai sempre haver na ANPC, no ICNF, na GNR, em todo lado. Porque aquilo que a gente está a tentar fazer é uma transformação. E ao transformar, vamos mudar os xadrez do poder. Vamos mudar as formas como as coisas estão a ser funcionadas. A funcionar. E isso faz alteração. A nossa preocupação e o nosso compromisso junto do Primeiro-Ministro e junto do Governo é ajudar a que a transformação ocorra sem rupturas. Mas estamos a falar de uma mudança. A mudança tem que ser partilhada, debatida e todos têm que estar entusiasmados no sentido da mudança. Vai sempre haver pessoas que não estão de acordo, mas vai sempre haver pessoas que estão de acordo. Nós estamos a fazer um trabalho técnico e esse é o espírito da nossa participação. Temos vindo a ajudar o Governo nesse sentido, temos vindo a apoiar o processo de transformação e vamos estar presentes na campanha de incêndios, apoiando a Proteção Civil, apoiando a GNR, apoiando o ICNF, com conhecimento, já com alguns peritos, presumimos vamos tentar conseguir tê-los a tempo, e vamos ajudar a que a decisão estratégica, tática, operacional decorra com base em mais conhecimento, em mais procedimentos, em melhor informação. Isto vai demorar algum tempo a mudar, nós estamos a começar a caminhar numa direção e vai precisar muito do apoio do Parlamento, porque de facto é aqui que se distribuem os orçamentos, é aqui que se definem as regras do jogo e as regras do jogo têm que se alterar um bocadinho para deixarem aos técnicos a capacidade de fazer bem o seu trabalho e apoiarem os políticos a fazerem melhor o seu trabalho, que é gerir, governar o risco com a população, porque este problema afeta o PS, afeta o PSD, tem andado entre os vários partidos do Bloco, afeta toda a gente. Não é um tema para mim que seja partidário, é um tema de facto político complexo, porque o tema é complexo e afeta os direitos e as liberdades de cada um das árvores. Ainda ontem telefonaram pessoas a dizer, olha, cortaram umas árvores, porquê? Eu disse, não faz sentido, ou faz sentido. Afeta os bens das pessoas, mas é preferível que afete na dimensão preventiva que depois tenhamos que lá ir em prejuízo a acudir e a socorrer. Portanto, há aqui muita coisa de discussão, estou super disponível para falar, mas julgo que este tema aqui, o deputado Carlos Matias, desculpe-me, mas os mitos, digo, incendiarismo, a utilidade dos meios aéreos, a questão das espécies, a questão da solução só baseada no combate, a questão da agricultura e da ruralidade e do interior. Permitam-me, vocês não vão ter um interior repovoado e se lá tiver gente, essas pessoas, face à dimensão do problema, nunca vão ser suficientes para limpar a vegetação como limpavam nos anos 60. Esse modelo já passou. É preciso encontrar formas diferentes de tratar a vegetação. Mecânicos, pastorícia, fogo controlado, mas com técnicos mais especializados, porque quem lá está sabe fazer o que fazia nos anos 60, mas agora com 40 anos em cima e com outra incapacidade física. Portanto, nós temos que, de facto, mudar a forma como gerimos o território e esse é um outro mito, é dizer, vamos voltar para o interior. Isso não vai resolver o problema. Só vamos estar a pôr mais pessoas em risco, expor mais as pessoas ao problema do fogo. O problema é difícil, é diverso. E eu, enquanto técnico, que há 25 anos que ando nisto, é preciso uma grande ajuda do poder político para que, de facto, as coisas evoluam no sentido da consistência e da coerência do edifício, quer da governação,
quer da gestão do risco. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu pergunto aos Srs. Deputados se querem uma segunda ronda. Sim, senhora. Então, vamos iniciar de novo com o Sr. Deputado Francisco Rocha. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Engenheiro Tiago Oliveira, por mais este belo contributo que traz a esta Casa. Eu relembro que também fez parte da célebre sequência de audições que tivemos aqui para aprovar a chamada reforma da floresta, e o seu discurso não mudou muito de lá para cá, portanto, queria também felicitá-lo pela sua coerência, porque prova mais uma vez que acredita naquilo que vem defendendo não só de há uns meses para cá, mas de há uns anos para cá. Portanto, a primeira nota que queríamos aqui deixar era exatamente isso. Uma segunda nota tem a ver com a chamada de atenção que fez, e sublinhou várias vezes, a este Parlamento, porque fazer de conta que não existe uma agência de gestão integrada de fogos florestais, ou pelo menos a sua comissão instaladora, é um erro que nós não podemos deixar de observar. Hoje em dia, aquilo que o Sr. Engenheiro hoje nos veio aqui dizer é que faz sentido que o poder político, leia-se a Assembleia da República, entrelace bem mais com aquilo que é o conhecimento técnico, para que assim se possa acrescentar valor àquilo que é o edifício legislativo que neste momento Portugal tem. Portanto, da parte do Partido Socialista, essa boa nota foi bem levada em linha de conta, e acho que também deve ser seguida pelos outros partidos políticos, sem isso limitar a nossa capacidade para a iniciativa. Uma outra questão que eu queria deixar em jeito de síntese desta nossa audição, porque eu ainda não percebi, levando em linha de conta aquilo que é o enquadramento do Sistema de Gestão Integrado dos Fogos Rurais, as preocupações para 2018 e o caminho para lá de 2018, os 3 diplomas que hoje estamos aqui a debater e a falar, se acrescenta uma mais-valia ou se vem acrescentar ainda mais confusão. Se realmente estamos a caminhar para que este caminho seja coerente e que seja levado em linha de conta naquilo que são os objetivos estratégicos do sistema de gestão integrada, ou se estão, por sua vez, a desfocar, a acrescentar mais uma vez alguma confusão sobre aquele sistema que classificou como complexo, e nós também achamos que sim. Uma última nota que tem a ver com os desafios para lá de 2018, e são estes objetivos estratégicos que cada vez mais nos devem preocupar. Dentro desta perspectiva e aquilo que hoje estamos aqui a discutir, estes 3 projetos de lei acrescentam ou não acrescentam naquilo que é o redesenho da governança da gestão dos fogos rurais. Faz sentido que nós aprovemos com esses contributos uma entidade que sem ser expurgada e até limpa dos seus objetivos e da sua leitura conceptual, será que os portugueses vão entender este observatório como estratégico, ou por sua vez nesta fase ainda vai acrescentar mais confusão a este sistema? Portanto, são estas questões mais concretas que eu queria ver respondidas por parte do Sr. Engenheiro, e agradecendo desde já a sua leitura muito precisa daquilo que é o futuro de Portugal, para que consiga ultrapassar este flagelo que nos últimos tempos nos tem assolado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Maurício Marques, PSD, faz favor, de novo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro, eu confesso que lhe agradeço imenso a exposição que aqui hoje nos trouxe e o ensinamento científico que aqui partilhou connosco. E queria dar conta do seguinte: nós estamos nesta audição e noutras que vamos ter, que vai ter lugar, no âmbito de discussão na especialidade de 3 projetos de lei aprovados por esta Assembleia. E é nosso entendimento, do PSD, de que esta discussão serve para melhorar as propostas apresentadas. E obviamente que
há partidos que, obviamente, não tendo aprovado estes diplomas em causa, tudo fazem para os destruir no seu todo. Não veem qualquer mérito nas propostas que aqui foram apresentadas. Mas não nos preocupamos com isso. A intenção de cada partido fica com esses próprios partidos. O PSD está, obviamente, disponível. O PSD está, obviamente, disponível para aceitar e colhe com agrado os contributos que quiser dar no sentido de melhorar a proposta de projeto de lei que o PSD apresentou. E, portanto, é para isso que entendemos que estas audições servem, portanto, para melhorar. Obviamente, porque elas foram aprovadas. Também aceitamos que pessoas que não o aprovaram, que o rejeitaram, queiram, obviamente, desfazer a sua vontade. De todo modo, não estando aqui o Partido Comunista, eu não vou deixar também de fazer uma passagem, embora que rápida, no projeto de lei número 776, que foi aprovado também nesta Casa com os votos do PSD. E para dizer o seguinte, eu penso que esta proposta, este projeto de lei, tem a sua atualidade, porquanto eu tinha apenas um artigo, o outro era para entrada em vigor, mas um artigo, e vou lê-lo, são revogados o número 3, 6 e 7 do artigo 153. Ou seja, é justamente o artigo 153 do Orçamento de Estado que obrigava a que o Estado fizesse uma retenção de 20% do 10º das transferências correntes do FEF a transferir para as autarquias locais. Ora bem, e o que estes artigos diziam é que até 31 de maio as câmaras municipais garantem a realização disto. Ora, o 31 de maio já passou. E dizia também que os planos municipais de defesa floresta contra incêndio têm que serem aprovados até 31 de março. E depois no 7º dizia, em caso de incumprimento do disposto nos números anteriores, é retido no mês seguinte 20% do 10º das transferências correntes. Ora, a atualidade deste projeto de lei vem, obviamente, permitir ao Governo, e já agora à maioria que o suporta, que não apliquem uma lei que eles próprios aqui aprovaram. Porque os partidos que suportam este Governo aprovaram uma lei que obrigava o Estado a reter 20% das verbas a transferir para os municípios. Ora, todos nós percorremos o país e sabemos que isto não está cumprido. Portanto, o Partido Socialista deveria agradecer aos partidos que aprovaram este projeto de lei o facto de o ter aprovado. Mais, nem deviam ter suscitado qualquer discussão sobre esta matéria. Deviam-no aprovar tucur na especialidade. Porque, a não ser assim, os partidos que suportam o Governo estão a obrigar o Governo a não cumprir uma lei que eles próprios fizeram. Ora, isto é uma isto é uma incoerência. Desculpa, é que a lei do Orçamento de Estado não é facultativa, é obrigatória. E é obrigatória. E diz aqui que as câmaras, que até 31 de maio têm que fazer isto. E diz que em caso de incumprimento tem que deduzir 20% do coisa. Portanto, Sr. Engenheiro, eu obviamente, não vou eternizar. Gostei imenso da intervenção que fez. Eu próprio também, à parte, fiz aqui um desenhinho. E só para lhe dar conta do seguinte, também do ponto de vista técnico, é que diz o senhor e bem que aquilo... Mas eu depois assim faço um desenho ainda maior, Sr. Deputado, quando puder agradecer que terminasse. Obrigado. É que efetivamente aqui é uma estrada e aqui é as árvores. Disse o senhor engenheiro e bem que o que causa sinistralidade e as mortes é o calor que vem daqui. E o que eu quero apenas perguntar do ponto de vista técnico é se a existência de árvores aqui, ou seja, a inexistência
de sombra não vai aumentar os matos e a vegetação circundante com as estradas e se o abate das árvores não vai aumentar a perigosidade desta via de circulação. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Presidente. Engenheiro Miguel, faz favor. Tem a palavra o senhor. Eu agradecia aos senhores deputados que não houvesse diálogo e que permitissem que o senhor Presidente da Estrutura de Missão, Engenheiro Tiago Oliveira, pudesse responder. Faz favor. Tem a palavra o senhor Engenheiro. O Bloco de Esquerda não quer usar da palavra. Muito obrigado pela sua colaboração. Obrigado. Gestão de tempo. Começando pelo desenho. Ora bem, os fogos de copas em Portugal são eventos raros. Okay? O que há é fogos de superfície que de vez em quando vão às copas. Nessa situação que é plana, o fogo vai se propagar por vento. Só tem problemas se houver vento, não é? Ou deslocação de ar. Essas copas, muito provavelmente, não vão contribuir para a propagação do fogo. Ponto número 1. 2. Ao separar as copas umas das outras, vai entrar mais luz no subbosque e vai nascer mais mato. Está nos manuais de civicultura. No entanto, as copas, por si, como vão estar mais desafogadas, vão se alargar nos próximos anos. Podem assombrar. Depende das espécies que estamos a considerar. Ok? Essa via. Por outro lado, também vai ficar mais seco o sol. Também é verdade. Há argumentos como Paulo Fernandes e outros têm vindo ao público dizer isso. A questão é que, se não tiver árvores e não tiver só matos, toda a operação pode ficar mais barata de manutenção dessa estrada. A minha pergunta é outra. Esse sítio é crítico para ser limpo ou não? É o sítio mais frequente? É o sítio que me vai permitir a mim, enquanto força de combate, chegar a intervir? Ainda ontem eu tive uma oportunidade de falar com a Refer. Em vez de estar a limpar o país todo, limpem aquilo onde é mais provável haver incêndios e onde é mais crítico este ano resolver a questão. Porque nunca vai haver dinheiro para tudo. Nós nunca vamos limpar tudo. A questão é mesmo a gestão de risco. E essa decisão, ponderada pelos critérios do valor, tem que ser ajustada. E é isso que o poder político deve escrutinar, acho eu. O que eu acho que é muito aqui relevante, parece-me, é o observatório. É ok, esta discussão parece-me ser útil, Sr. Deputado, mas o Observatório deve ser uma câmara vossa de aconselhamento de científica, em que vocês fazem estas perguntas. Ao Paulo Fernandes, a mim enquanto perito, não enquanto Presidente da Estrutura de Missão, fazem perguntas aos técnicos e eles respondem para vocês terem o pleno da confiança para depois poderem argumentar partidariamente os vossos interesses e os vossos posicionamentos. Há um trabalho muito interessante, já feito do século XIX, comprei-o recentemente na Feira do Livro, um livro do Max Weber, chamado Política e Ciência. O cientista está no seu trabalhinho de formiguinha, a coligir dados, a coligir evidências. O político está noutra guerra, está noutro número, está a disputar poder do Estado. São duas visões diferentes. Nós, os técnicos, estamos no meio a tentar enquadrar as instruções e os dinheiros que nos é dado pelo sistema político com a ciência que nos dá. Portanto, nós vamos estar o cientista faz o ótimo, como é o Paulo Fernandes que diz, o político faz aquilo que é possível e é desejável em função da percepção de risco que a sociedade lhe está a pedir. Portanto, estas duas dimensões, eu acho que vocês devem usar, de facto, este observatório para balancear o tiro, não para fazer técnica, mas para melhorar o vosso processo legislativo, ouvindo, de facto, a agência que vai ter, assim se espera, a mão na massa para coordenar estrategicamente o sistema, fazer o supervisionamento dos atores e garantir que o Presidente do ICNF, garantir que o Presidente da ANPC também vêm aqui e dão as suas explicações, porque eles, de facto, é que são os responsáveis e são aqueles que são accountable no trabalho que têm para fazer. A agência vai fazer a coordenação estratégica deste edifício, mas são os diretores públicos que têm os recursos e a capacidade para fazer as coisas funcionar e que executam as leis que os senhores aprovam. São duas dimensões diferentes que eu acho que temos de trazer paz, serenidade e muita reflexão política com base em boa ciência para que os técnicos consigam fazer bem o seu trabalho.
Eu acho que vindo aqui, este debate nestes dois edifícios são muito relevantes. Os dois diplomas são apresentados pelo PCP, aqueles que não são observatórios, não sei qual é o número de cor, mas eu acho que não trazem nada para a discussão agora. As pessoas já limparam o que tinham para limpar, outras ainda vão limpar mais. Felizmente, junho vem úmido e, portanto, as pessoas podem continuar a limpar. Se julho vier úmido, as pessoas vão poder continuar a limpar. E isso vai ser bom, primeiro, por um lado, porque lhes dá uma sensação de segurança, e eu acho que isso é importante, trazer, garantir, dar algum conforto às pessoas, por um lado, mas também porque nunca se falou tanto de floresta como se falou agora, pelas faixas, que de facto, em termos de combate, têm pouco, naqueles dias em que a gente está mesmo com naqueles dias extremos, as faixas vão ter pouca importância. Isso está publicado, são vários artigos científicos, eu contribuí para um deles, posso enviar. Como é que eu via a coisa? Eu não mexia, se eu tivesse se eu tivesse a possibilidade eu não mexia nas leis do orçamento, esta questão do que altera o FEF ou não altera o FEF, porque acho que isso acabou por motivar os municípios a virem para dentro da discussão, com esta perspectiva de eles não serem caucionados, eles afastaram-se, alguns do problema, presumo, não sei, mas de facto eles viram para a discussão porque isto de facto colocou-lhes as questões alguma sensibilidade. A outra das faixas, o diploma que tem aqui, o diploma dos critérios de indenização. Eu sinceramente, está na lei, o dispositivo já permite, o 124 já permitia, o 156 também já o permitia, os municípios e a administração pública socorrerem-se a figura da servidão para entrarem em território e fazerem. Quantas é que foram feitas ao abrigo dessa? 0. Isto é útil que estão aqui a discutir? É útil para melhorarmos todos aquilo que sabemos sobre os incêndios, mas altera o território? Não. Eu acho que a primeira da proposta do FEF e da pressão política e também o estímulo económico para que os municípios se mobilizem para um problema e estava a ter efeito. Se era consequente e se ia haver de facto essa execução, não sei, mas eu enquanto técnico e enquanto gestor da Comissão Instaladora da Agência e Presidente da Gestora de Missão, não tenho essa função executiva, mas eu acho que estava a ter um efeito, as pessoas estavam a vir a terreno, a discutir, os Presidentes de Câmara envolviam-se, vamos ser calcionados, estavam a entrar no problema, isso estava a ter essa vantagem. Com isto, perdeu-se um bocadinho essa pressão, o que num sistema de comando e controle hierárquico é importante ter a cenoura, mas também é importante ter o chicote. Isto em gestão chama-se stick and carrot, mas o que eu acho é que o Observatório vem trazer uma ajuda, os outros dois vão aumentar custos, a questão do primeiro por um lado e o outro não contribui muito. Eu acho que vai haver aqui a oportunidade, é o nosso desejo, trazer a esta Câmara, ou não sei como é que a gente vai conseguir fazê-lo, um debate mais consistente sobre as leis da proteção da floresta contra incêndios e agora desta separação que existe, proteger pessoas, defender a floresta. Porque o 124 em si, face à luz das comissões técnicas independentes, face à luz de tudo aquilo que traz, e eu recordo só as 5 grandes mensagens das comissões técnicas independentes. A primeira comissão técnica independente diz que o sistema necessita de conhecimento, qualificação e governança. A segunda comissão técnica independente diz mais planeamento, ordenamento e gestão de território, proximidade às populações e informação e comunicação. O 124, que é o edifício legislativo que organiza o dispositivo e o sistema, tem que ser revisto. Ele vai ter que ser revisto. E eu acho que aí vai haver uma dimensão técnica que nós podemos participar e há de haver uma dimensão de direitos, liberdades e responsabilidades de cada um e de cada um dos atores públicos, privados e coletivos, que vocês são as pessoas em que o povo acreditou e confiou esse debate. E eu nessa esfera, eu acho que vocês e o Observatório vai ser muito útil para dizer faz sentido limpar a faixa ou não faz sentido limpar a faixa? Esta proposta faz sentido? E os cientistas vêm, não faz sentido nenhum, ou faz sentido, ou pouco sentido. Portanto, eu acho que ajudar a separar, sim, eu acho que vamos ter aqui a oportunidade de aprofundar melhor a revisão do 124, que vai ter que acontecer. Portanto, estas propostas aqui estão, parecem-me, na perspectiva técnica, não na luta política, na questão, extemporâneas.
Obrigado. Sr. Presidente, muito obrigado. Senhores deputados, também muito obrigado pela vossa participação. Terminou esta audição. E muito bom dia.